Pessoal, nosso vídeo desta semana é sobre como citar e referenciar jurisprudência. Estou no Word e vamos seguir um passo a passo de acordo com as normas mais atualizadas da ABNT, que são a ABNT NBR 10520/2023 e a ABNT NBR 6023 de 2018 para a elaboração das referências. De acordo com a ABNT, jurisprudência inclui acórdão, despacho, sentença, súmula, decisão interlocutória, entre outros. Começando com o nosso primeiro exemplo, nós temos aqui um documento que é do Supremo Tribunal Federal. E aqui, logo no início, eu tenho todas as informações importantes para fazer tanto a citação quanto a referência. A citação será sempre pela jurisdição do tribunal. Como eu tenho aqui STF, a jurisdição é Brasil, porque o STF ele possui autoridade para julgar e tomar decisões nacionalmente. Se você tivesse com o documento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, a jurisdição seria Minas Gerais e não Brasil. Mas como aqui é STF, você vai colocar Brasil porque é federal. Para fazer a citação, aqui no seu texto, eu criei um texto aleatório. Então, para a gente fazer a citação aqui, você pode desenvolver o seu texto da forma como você achar melhor. Eu coloquei assim, de acordo com o recurso extraordinário, coloquei o número aqui do documento, certo? Então, você pode mencionar aqui o documento da forma que você achar mais completa. E aí, coloquei o número do documento e disse, ao promulgar as leis tais e tais, o município de São Paulo ultrapassou sua competência ao legislar sobre seguros, uma área reservada exclusivamente à União. Quando você termina de colocar a citação, você vai abrir parênteses e colocar aqui dentro Brasil com o ano. Se for uma citação indireta, como foi esse caso aqui. Essa citação, ela é indireta porque eu li um trecho aqui do documento, eu interpretei e escrevi com as minhas palavras. A citação indireta é o tipo de citação mais recomendado para a gente fazer nos nossos trabalhos. Se eu tivesse fazendo uma citação direta, a gente inclui a página se houver. Aqui no segundo parágrafo, eu já fiz uma citação direta. Então, eu copiei um trecho, olha, por unanimidade dos votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento. E aí, veja que a citação direta, ela está copiada do mesmo jeito porque foi que eu usei essa supressão aqui. Eu usei essa supressão porque essa frase, ela não começa por unanimidade, certo? Então, ela tem alguma coisa antes aqui, algumas palavras aqui antes. Como eu tirei, eu vou e uso essa supressão. Coloco o trecho entre aspas, depois eu abro, coloco Brasil, o ano e a página. A página, eu estou pegando essa daqui, olha, que está aqui no documento. Se não tiver a página no documento, você coloca só a jurisdição com o ano, que não tem problema. Eu vou dar mais um exemplo de citação e a gente vai ver aqui como é que a gente vai elaborar a referência desse documento. No nosso segundo exemplo, eu tenho uma apelação civil do Tribunal de Justiça do Ceará. Então, se você tiver que citar um documento de um tribunal, você pode seguir essa orientação que eu vou mostrar aqui. Então, esse documento aqui é do Tribunal de Justiça do Ceará, certo? Nesse caso, eu não vou incluir ali na citação Brasil no final da citação. Em vez disso, eu vou colocar o nome do estado. Eu quero copiar exatamente um trecho que está aqui nesse documento, né? Se você quer copiar da mesma forma que está no documento, será uma citação direta. O trecho que eu quero copiar, ele está na página 4 aqui do documento, a gente vai olhar, é esse trecho aqui, certo? Começando aqui com compulsando até a administração pública. Como é uma citação direta, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar jurisdição, que vai ser o Ceará, preciso colocar a data do documento, certo? Que eu vou checar a data aqui desse documento e eu preciso também colocar a página. Vejam que esse documento, então está aqui a data 2023, vejam que esse documento aqui, ele não tem a numeração na página. Você pode indicar a localização no PDF, então a localização no PDF, você vai observar aqui, certo? Então eu tenho aqui, olha, no cantinho, a página 4, ou simplesmente mencionar Ceará com o ano de 2023, já que não há uma numeração explícita aqui no documento. Então, pego esse trecho aqui, que é o que eu quero, e vou colocar aqui no meu documento. Observem que quando eu coloquei aqui o trecho no meu trabalho, ele ultrapassou a quantidade de 3 linhas. Olha, ele começou aqui, então aqui ele completou uma, aqui ele completou 2, 3 e ele ultrapassou. Ele tem mais de 4 linhas aqui.
Quando você faz uma citação direta com mais de 3 linhas, então essa formatação não vai ficar desse jeito. O que é que eu vou fazer aqui? Eu venho no início da citação e eu vou dar um enter, né? Então ele vai passar para um parágrafo abaixo, eu finalizo aqui essa frase, então ele vai passar aqui, eu vou selecionar esse trecho aqui e vou dar um recuo. Então, eu vou recuar aqui a primeira linha para 4, tenho que recuar a parte de baixo também, certo? Para 4 centímetros. Então, peguei aqui, vou puxar também para 4 centímetros. Essa citação, ela vai ter um espaçamento diferente. O meu trabalho está sendo digitado no espaçamento 1,5. Esse trecho aqui vai ficar no espaçamento simples, você coloca, e também precisa ter uma fonte menor. Você pode colocar a fonte 11 ou a fonte 10, né? Então, o mais comum é que a gente use a fonte 10. Então, eu vou e coloco aqui. E aí depois o seu texto vai continuar aqui embaixo normalmente. E essa citação direta, pelo fato dela ser longa, ela vai ficar aqui dessa forma, né? Eu fui destacando de vermelho só para ficar melhor aqui para vocês visualizarem aqui os exemplos. Esse procedimento de citação você vai adotar para outros tipos de jurisprudência. Vamos ver agora como ficam as referências. As referências, no primeiro momento, é bom você saber, né, que as referências elas são organizadas por ordem alfabética. O espaçamento dela é o simples, certo? Então, você seleciona toda a referência e você vai deixar no espaçamento aqui, olha, 1,0. Elas são recuadas à esquerda, então você seleciona todas as referências e você vai deixar esse alinhamento aqui justificado à esquerda, e entre uma referência e outra, a gente vai deixar um espaçamento simples em branco. A primeira referência é a que inicia com Brasil. Eu tenho uma referência com Brasil e tenho outra com Ceará. Você vai entrar sempre com a jurisdição, para ficar igual à citação. Então, na citação você fez com Brasil, aqui a referência você vai precisar entrar com Brasil também. Depois, você vai colocar o órgão judiciário, que é o nome da corte ou o nome do tribunal. A turma e ou região a gente coloca entre parênteses apenas se houver. Na sequência, eu coloco o tipo de documento, que é recurso extraordinário, com o número do processo, que é a numeração que identifica o documento. Posteriormente, você vai trazer a ementa, que é o resumo da decisão judicial. Se a gente for olhar aqui no documento, então já estou vendo aqui, olha, esse início aqui é a ementa, certo? Você vai colocar aqui logo após o tipo do documento. Então, a ementa é o resumo da decisão judicial. Quando for muito extensa, a BNT, ela diz que a gente pode usar supressão, né, que são reticências com colchetes. Eu mostro já um exemplo com a supressão que eu utilizei. Como essa ementa ficou aqui com 3 linhas, eu deixei ela completa, mas eu poderia suprimir a parte final, por exemplo. Em seguida, você vai colocar as partes litigantes, neste exemplo, é recorrente e o recorrido, né? Então, também eu vejo aqui no início do documento, tá aqui recorrente e tá aqui o recorrido. Eu vou e já coloco também essa informação aqui. A seguir, a gente vem com o nome do relator, que nesse caso aqui é relatora, no documento. Consta aqui em cima, né? E consta também aqui no final, certo? Você vai ver se essa sinalização aqui do relator e da relatora, tanto no início quanto no final. Coloco a cidade, depois a data com o dia, mês e ano. Como este documento eu consultei em um site, eu vou colocar agora o link completo do documento com a data de acesso. Então, acesso em, coloco a data aqui que eu acessei. Vamos supor que eu tivesse consultado esse mesmo documento em alguma publicação, né? Então, eu já vi alguns periódicos que publicam essas jurisprudências. E aí, como é que você vai fazer? Você vai colocar tudo igual até aqui a data, e aqui na frente você vai colocar os dados da publicação, que nesse caso, a informação que vai ficar em negrito é o título da publicação. Veja que nesse primeiro exemplo aqui, como eu consultei aqui em um site, o que vai ficar em negrito é o nome do documento, né, com a numeração. E aqui já é esse título. A seguir, você vai colocar o local, certo? Que é a cidade onde ocorreu a publicação, o volume, né, com V ponto minúsculo, depois o número com N ponto também minúsculo. Você vai colocar o início e o fim da página e o ano de publicação do documento.
A nossa próxima referência é da apelação cível, né, do Tribunal de Justiça do Ceará. Você vai iniciar com Ceará, que é a jurisdição, depois você vai colocar o órgão judiciário, que é o Tribunal de Justiça. De acordo com os dados que constam no documento, eu coloco agora o tipo de documento, que é uma apelação cível com o número, essa parte aqui vai ficar em negrito. Posteriormente, você vai trazer a ementa, que é como a gente viu, é o resumo da decisão judicial. Nesse exemplo, vejam que eu fiz o uso da supressão, que é a reticências entre colchetes. A ementa ela era bem maior, né? Veja que eu parei aqui em colégio militar, mas se a gente for olhar aqui no início, a gente vai ver que tem um número bem maior de informações. Eu coloquei até aqui e toda essa parte aqui, olha, eu não coloquei porque eu coloquei a supressão, certo? Então, é uma decisão aí que você pode tomar na elaboração da sua referência. Em seguida, você vai colocar as partes litigantes. Neste exemplo, é apelante e apelados. Eu vejo aqui no documento, né? Então, tem essa informação também logo aqui no início. A seguir, nós vamos colocar o nome do relator, certo? Que aí eu tenho também aqui em cima e tenho também no final, né? Então, tá aqui a informação com o nome do relator, coloco aqui também na referência, certo? O relator e a informação, vou colocar a cidade e vou colocar a data aqui do documento. Como foi um documento que eu acessei por meio de um site, então coloco disponível em o site completo e acesso em, eu coloco a data. Eu vou deixar agora na tela final um vídeo mostrando como fazer citação e referência de leis, caso vocês precisem. Um abraço e até o nosso vídeo da próxima semana.